Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu prego sobre o Evangelho e eu vou deixar o meu Instagram para se caso você quiser acompanhar a palavra do Senhor por lá também. E o tema desse vídeo é o começo, não define o final. Eu vou trazer um ensinamento da história de José, né? Ele é um personagem muito conhecido da Bíblia e muito inspirador a história dele. E lá em Gênesis 45, versículos 4 a 8, vai dizer: Então José disse a seus irmãos: Cheguem mais perto. Quando eles se aproximaram, José continuou: Eu sou José, o irmão que vocês venderam ao Egito. Agora nada de tristeza, e não se recriminem por terem me vendido para cá, porque foi para a conservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque a terra já passou por 2 anos de fome, e ainda restam 5 anos em que não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou adiante de vocês para preservar a sua descendência na terra e para manter a vida de vocês por meio de um grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim Deus. Ele me fez ministro do faraó, senhor de toda a sua casa e governador de toda a terra do Egito. José iniciou sendo vendido pelos seus irmãos e terminou sendo governador do Egito. Nós muitas vezes olhamos os nossos começos, né, e nos comparamos com o final da história de outra pessoa, mas a verdade é que o início não define o final. José, quando foi vendido pelos seus irmãos, jamais imaginou que se tornaria governador do Egito. E todos nós temos um começo, nós precisaremos viver esse começo e também passar pelos processos, assim como José passou, para ser forjado, fortalecido e transformado, para que quando chegasse no seu propósito ele tivesse a força, a maturidade para cumprir. José precisou ser trabalhado no caráter, precisou ser forjado as suas emoções, precisou ser provado para depois ser aprovado. Todos nós temos um começo e nós precisamos ser fiéis a Deus nesse começo, nesse pouco, para que Deus nos transforme, para que assim possamos viver no muito. Assim como José, os processos que ele passou amadureceram ele, forjaram ele, transformaram ele para que ele pudesse cumprir o seu propósito. Assim somos nós. As nossas dores, elas não têm autorização para nos destruir, mas para nos fazer crescer, para nos transformar e fortalecer. A dor, ela não é o fim, é o processo de amadurecimento que Deus usa para nos forjar. A palavra de Deus vai falar que para a semente germinar e virar uma árvore, primeiro ela precisa escolher para si, para poder dar vida à árvore com muitos frutos. E assim acontece conosco, nós precisamos deixar para trás muitas coisas para podermos germinar, para crescermos, para amadurecermos e dar frutos. Assim como José, nós precisamos obedecer a Deus e ser fiéis a Ele, para que assim Ele veja em nós um coração que Ele pode confiar mais. Então Deus nos diz hoje, permaneça, suporte, porque o começo não define o seu final. Aquilo que te dói hoje vai ser transformado em testemunho da glória de Deus. E tem um versículo que diz que todas as coisas o Senhor faz cooperar para nosso bem, né? Quando você ama a Deus e vive segundo o seu propósito, o Senhor vai fazer tudo o que você passa cooperar para o seu propósito, para o seu bem. Tem um louvor que diz assim: se eu estou dentro do barco, não afunda. Se Deus está conosco, então nós não precisamos temer nada, porque nós só temos uma opção: vencer. Se o Senhor Todo-Poderoso está conosco, então nós não precisamos ficar questionando e achando que não tem mais jeito, porque para Deus nada é impossível. É no cenário de impossibilidade que Deus faz o impossível, o sobrenatural. Deus fala muito comigo em Joel 2:25, que diz: E restituirei os anos consumidos pelo gafanhoto. O Senhor me fala muito sobre restituição, restauração. Aquilo que começou não vai terminar do jeito que começou. O final é maior, é mais extraordinário. E nós não conhecemos os pensamentos de Deus porque eles são mais altos que os nossos. Então, tudo aquilo que foi perdido na sua vida, porque o inimigo assolou a sua vida pelo pecado, Deus vai restituir tudo aquilo que foi perdido na sua vida, porque Ele é o Deus da restauração. Com Jesus Cristo vindo ao mundo, nós tivemos restauração com o Pai, tivemos restituição do nosso relacionamento com Deus e tivemos também salvação, redenção. Então, o Senhor Jesus veio para nos restaurar e na nova aliança nós não precisamos mais viver pela culpa, pela condenação, porque o Senhor nos restaurou, nos restituiu. O Senhor é um Deus de misericórdia. Então, nós sempre temos um recomeço em Jesus. Nós ainda estamos no tempo da misericórdia. Haverá um tempo que acabará e entraremos no juízo. E
por isso que é tempo de nos arrependermos, para que o Senhor possa nos lavar, nos purificar, para estarmos prontos para quando Jesus voltar e não sermos como as virgens que foram imprudentes. Jeremias 33 também vai falar sobre a promessa de restauração, e no versículo 3 vai dizer: clama a mim e responder-te-ei, e revelar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nós só precisamos ir a Deus para que Ele nos revele os seus planos, para que deixemos com que a nossa mente seja renovada pela palavra e nós sejamos completamente restaurados das coisas do mundo, do velho, para caminharmos em direção ao novo, porque em Deus temos restauração. Então nós também temos a promessa de vida eterna. As coisas dessa terra são passageiras, mas a vida é eterna. E nós precisamos fazer as coisas aqui intencionais, olhando sempre para o reino, vendo aqui, pregando, levando as boas novas de Jesus, curando os enfermos em nome de Jesus, fazendo coisas sobrenaturais, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus, pensando no reino, pensando nas pessoas que vão crer e serão transformadas. Os nossos olhos devem estar nessa promessa de vida eterna. Nós temos que colocar a nossa esperança em Deus, porque é Ele que pode todas as coisas, Ele que nos restaura, que nos salva, que nos cura, que nos liberta. E é nele que encontraremos esse recomeço, porque aquilo que nos dói não tem poder para nos destruir, mas para nos fortalecer. É nele que encontraremos essa restituição. E seu amor é suficiente. Nós precisamos temer somente a Ele, glorificar somente a Ele, somente a Ele devemos adorar. Em Deus nós encontramos tudo o que nós precisamos. Jesus Cristo, Ele é o único que pode preencher o nosso vazio. E só vivendo a vontade de Deus é que teremos um final como José, porque ele obedeceu a Deus, honrou, teve caráter aprovado. Isso que acontece quando nós colocamos o Senhor como prioridade, quando nós escolhemos agradar a Ele. Nós somos transformados, não vivemos segundo o padrão desse mundo, nós somos a diferença. Porque só assim Deus vai fazer tudo cooperar para o nosso bem, quando nós vivemos segundo a sua palavra e em obediência, em santificação, sendo separado das coisas desse mundo que desagradam a Deus. Eu não sei como você começou, mas eu sei que Deus vai restituir e o seu final vai ser sobrenatural, surpreendente. Nem chegou aos seus pensamentos tudo aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Então, seja fiel no pouco, obedeça a Deus e não se afaste dos caminhos dele, porque Deus tem uma promessa de restauração, de restituição para quem é fiel, para os remanescentes, como fala lá em Isaías. Nos primeiros 5 capítulos, vai falar sobre a restauração, né, para aqueles que se arrependem, que voltam atrás dos seus caminhos maus e que olham para Deus, porque Deus é um Pai amoroso e misericordioso, pronto a nos perdoar. Então, que possamos viver obedientes a Deus, viver segundo os seus princípios e mandamentos e escolher agradar somente a Ele, porque nós colheremos os frutos e o nosso começo não será o nosso final. Seremos restituídos e transformados para a glória de Deus. E se essa palavra te edificou, compartilhe com outras pessoas para que elas sejam edificadas também e entendam os processos de Deus e entendam também que o começo delas, a vida que elas estão vivendo agora, não define o final, não define o amanhã delas. E que elas possam crer na promessa de restauração de Deus e crer que Deus restitui, que Deus salva, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus pega os improváveis e fazem viver coisas grandiosas. Curte e comenta esse vídeo para que o algoritmo entenda que ele é relevante e entregue para mais pessoas. Se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos e entra no perfil para acompanhar as palavras que já tem disponíveis lá. Que Deus te abençoe e até um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.